Houve um tempo em que o mundo estava sob escuridão. Era uma época de esmagadora pobreza, doenças e morte. O povo comum era iletrado. Eles viviam em constante medo do julgamento e do inferno. A igreja oficial controlava todos os aspectos de vida, desde o nascimento até a morte. Mas tudo isso mudou. Com o surgimento de uma luz na Inglaterra, mentes foram descobertas. E uma vez que a luz da reforma foi acesa, ela nunca mais seria apagada. Esta é uma história de coragem e força contra toda oposição. A queima de hereges e daqueles que arriscavam suas vidas para seguir a luz. É uma luta por ideias, sobre as almas de homens, seus sonhos e um propósito de vida. A igreja reagiu caçando e matando qualquer pessoa que apoiasse suas crenças radicais. Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Martinho Lutero foi um sacerdote católico agostiniano e professor de teologia germânico, que foi uma figura central da Reforma Protestante. Ficando contra os conceitos da Igreja Católica, contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Ele foi condenado fora da lei pelos imperadores do Sacro Império Romano. Lutero ensinava que a salvação não se consegue apenas com boas ações, mas é um livre presente de Deus, recebido através da graça e da fé de Jesus como o único redentor do pecador. Ele ensinava que a Bíblia é a única fonte de conhecimento divinamente revelado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Hoje. Vamos falar sobre polêmica. Polêmica que tá dando o que falar aos arredores da cidade e do mundo. Eu tenho certeza que você vai querer saber tudinho sobre essa tal de reforma protestante. E hoje vamos entrevistar o líder da reforma da igreja. Ele vai nos contar um pouquinho o que está acontecendo, suas propostas. Então, para que isso aconteça, eu vou passar agora diretamente para a repórter Camila, que vai estar falando com ele. Bom dia, Júlia. Bom dia, cidade. Bom dia, Alemanha. Agora, 11h50, estou aqui dia 31 de outubro de 1517, na frente da igreja de Wittenberg. E estamos aqui porque está rolando muito boato sobre a reforma protestante. E aqui está Martinho Lutero e eu vou fazer perguntas para ele. Bom dia, Martim. Como você está? Tudo bem? Bom dia, telespectadores. Estou ótimo. Qual o motivo dessa revolta? Então, o motivo dessa revolta é que a igreja está indo totalmente contra os princípios que ela mesma prega. A vinda de indulgências, simonias, isso é coisa que quem ama Cristo verdadeiramente não preza. Eu estou aqui para mostrar a verdadeira paz e salvação para vocês, não essa mentira que ela está propondo para eles. O mundo inteiro ficou sabendo das 95 teses. E no que consiste? Então, o meu alvo principal é contra a venda de indulgências, ou seja, pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados concedido pela igreja. As teses, ela consistem em conscientizar os fiéis que existe uma verdadeira salvação. Lutero, e o que todos estão mais curiosos para saber, quais são suas propostas e no que você acredita? Então, a minha intenção é levantar debates para que ocorram reformas dentro da igreja. Eu acredito que a Bíblia é a única referência para fiéis e para as pessoas que querem salvação, sem indulgências. E agora o pastor Fernando de Oliveira deu uma entrevista para nós, comentando sobre essa reforma. Quero falar um pouquinho sobre a reforma protestante, que na realidade não foi apenas um ato isolado da sociedade do século XIV, entre o século XIV e XV, mas sim uma revolução reformadora que deu início no século XIII,
com um dos grandes homens, dos grandes bispos da época, chamado João Hus, e também Wycliffe. Eles se levantaram contra alguns pontos doutrinários da Igreja Católica Romana. E eles foram considerados como hereges, foram considerados como homens hereges, mas na realidade eles lutavam bravamente contra alguns erros eclesiásticos, entre eles os males que haviam no clero da época, onde se vendiam cargos, onde se vendiam indulgências, onde estava a igreja associada ao Estado, enfim, algumas doutrinas errôneas. Então ele foi um grande pré-reformador, foi tirado a sua vida antes. Então João Hus foi condenado à morte por ser um herege. E no momento da sua execução estavam ali alguns bispos da Igreja Católica Romana e foi-lhe dado um poder de decisão. Ou você renuncia tudo isso que você está pregando, está anunciando, e volta para a Igreja Católica, ou você vai ser morto. Ele levantou a sua voz com uma convicção tamanha e ele disse: eu estou disposto a pagar com o meu sangue aquilo que eu preguei a minha vida toda. Hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne, do qual vocês não vão poder matar. Então, Hus significa ganso, e o cisne nasceu cumprindo-se 100 anos. Martinho Lutero nasceu 100 anos depois da morte de João Hus e deu ali início a uma grande reforma protestando contra a Igreja Católica Romana. Como nós conhecemos mais sobre as 95 teses de Martinho Lutero contra a Igreja Católica Romana. E quando nós olhamos para o tema da Revolução Protestante, o justo viverá pela fé. Quando Abacuque recebe de Deus uma palavra a respeito da justiça que viria sobre Israel e depois das nações que se levantaram contra Israel, Deus vai dizer que o meu justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele também introduz essa palavra, o justo viverá da fé. Então essa palavra inspirou Martinho Lutero também a tomar a posição pela fé, sabendo que somente pela fé em Jesus Cristo é que somos salvos. Então ele protestava contra a Igreja Católica, que pregava que o Papa era o centro da salvação de todo homem. E ele teve a coragem e a ousadia de escrever as 95 teses, mostrando que somente em Cristo, através da fé, é que o homem era salvo. Então, quando nós olhamos para as 5 sola, que na realidade são 5 princípios que Martinho Lutero ensinou, ele diz: sola fide, somente a fé; sola Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli deo gloria, glória somente a Deus; e sola escritura, somente as escrituras. Que são as 5 solas que Martinho Lutero ensinou sobre a salvação em Jesus Cristo. Agora vai. Vai. Tapão na cara. Vai. 22 é Bolsonaro. Ao revés. Esse é Luiz Inácio. Oi, vota, vota e confirma. 13 é Luiz Inácio. Vota, vota e confirma. 13 é Luiz Inácio. Espero que vocês tenham aprendido sobre a Reforma Protestante.